Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre a lei, a graça e a natureza. Esses dias uma pessoa veio falar comigo, no meu Instagram, mandou mensagem, queria partilhar um pouquinho sobre uma dúvida que lhe surgiu a respeito dos dois primeiros capítulos do livro de Romanos, da carta de São Paulo aos Romanos, onde São Paulo vai falar muito a respeito da lei, da graça. Ela ficou confusa, até mesmo por causa que nosso Senhor Jesus Cristo havia falado que não veio para abolir a lei. Então, como o tema era pertinente, é algo que eu não abordei aqui, com a graça de Deus, espero poder estar junto com você fazendo esse estudo bíblico, essa meditação, para nós entendermos um pouquinho, refletirmos um pouco sobre a lei, a graça e a natureza. Pois bem, em São Paulo, nós podemos ver algo bastante interessante. Nós podemos ver que em São Paulo nós temos essa predominância desses três elementos, A lei de Deus, a lei, a natureza e a graça. Em todas as cartas de São Paulo, praticamente, você vai ver essa abordagem, de São Paulo tratando a respeito da lei de Deus, da natureza humana e da graça de Deus. Então nós precisamos entender o porquê que São Paulo está falando disso, para entendermos bem o contexto desses dois capítulos do livro de Romanos. Então talvez o que seja mais polêmico, mais difícil de entender, seja justamente a questão da lei. Por quê? Porque nosso Senhor Jesus Cristo disse, acabei esquecendo aí de colocar um capítulo, está em Mateus capítulo 5, agora não lembro o versículo, salvo engano é Mateus capítulo 5. Nosso Senhor vai falar: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Faltou um S aqui, digitei errado. Não pensei que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas completar. Veja, isso é importante. Não vim abolir, mas completar. Em verdade vos digo, antes que passem o céu e a terra, nem a mínima letra ou traço serão tirados da lei, até que se cumpram todas as coisas. Nossa, na hora de digitar, digitei nas pressas aqui, isso é meio equivocado. Mas preste atenção nessas palavras, para nós entendermos. Não vim abolir. Então veja, Jesus não veio abolir. Mas ele veio o quê? Ele veio completar a lei. E além disso, nosso Senhor Jesus Cristo ainda disse que não é para ser retirado nenhum traço da lei, nenhuma lei, nenhum traço ou letra da lei, até que se cumpram todas as coisas. Então isso aqui é importante para nós. Por quê? Deixa eu frisar aqui o todas as coisas. Porque veja, meus caríssimos, nosso Senhor Jesus Cristo, ele não veio abolir a lei, mas ele veio complementar. Quando nós falamos da lei antiga, do Antigo Testamento, da lei, a lei passada para o povo judeu, nós estamos falando de uma lei que aponta para o Cristo. A lei aponta para Cristo. A letra está um pouquinho ruim, com o equipamento novo, Estou dando aulas online na escola, Quem não sabe, sou professor aqui no Distrito Federal. E aí comprei um equipamento aqui, a mesa digitalizadora e a letra até a gente pegar o jeito. Mas enfim, vai dar certo. O importante é vocês entenderem. A lei aponta para Cristo. Cristo ele não vem abolir, chegar e dizer a lei não existe, mas ele vem dar pleno cumprimento. Cristo vai dar pleno cumprimento. Cristo dá pleno cumprimento. Então, nós devemos compreender isso. E aí talvez vocês falem, tá, Anderson, Cristo veio dar pleno cumprimento à lei, mas
Agora os cristãos no Novo Testamento não cumprem muitas coisas que está lá no Antigo Testamento. Não vou me aprofundar aqui, Santo Agostinho ele vai falar um pouquinho a respeito disso, né, do porquê que algumas coisas do Antigo Testamento nós não cumprimos, mas você deve compreender que em Cristo se cai automaticamente, não é que a gente abole, a gente não está querendo cumprir, é porque perde o sentido. Por quê? Porque o sentido da lei do Antigo Testamento é Cristo. Está apontando para Cristo. E agora, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, na encarnação de Jesus Cristo, algumas coisas vão perder o sentido. Por isso que tem esse outro ponto que eu frisei aqui. Até que se cumpram todas as coisas. Jesus fala, antes que passem o céu e a terra, nem a mínima letra ou traço serão tirados da lei, até, vejam, até que se cumpram todas as coisas. Aí eu te pergunto, caríssimos irmãos e irmãs, onde foi que se cumpriu todas as coisas a respeito da lei? Isso já se cumpriu. Foi na paixão do Senhor. Na paixão do Senhor. Então, por que nós não cumprimos muitas coisas que estão no Antigo Testamento? Porque essas coisas, essas leis do Antigo Testamento, em Cristo perdem o sentido, porque Cristo já veio cumprir. Muitas coisas da lei antiga era apenas um reflexo da verdadeira lei de amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Era apenas um apontamento, um reflexo. Em Cristo vem a verdadeira lei. Para você entender, para ficar claro para você, pense o seguinte, a lei antiga falava para expiar os pecados a pessoa fazer sacrifício de animais. Agora, eu te pergunto, isso Cristo não veio abolir, mas Cristo veio o quê? Completar. Cristo completou isso. Ou, se quiser falar algo, fica até mais apropriado, Cristo veio aperfeiçoar. Ele não aboliu a questão do sacrifício, mas ele aperfeiçoou. E quando é que ele aperfeiçoou isso? Na cruz. Ou seja, não faz sentido eu pequei. E agora, porque eu pequei, eu vou comprar um carneiro e mandar sacrificar o carneiro e aspergir o sangue do carneiro, né, dos animais, como era feito no Antigo Testamento. Essa era uma lei que refletia, apontava para Cristo, apontava para o sacrifício de Cristo, para a paixão do Senhor. Porque o verdadeiro sacrifício que nos salvou foi o sacrifício da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje nós não cumprimos essa lei de sacrificar animais em expiação dos pecados, porque nós já temos um sacrifício que expia os pecados, que é o verdadeiro sacrifício, que é o sacrifício da cruz do Senhor. No caso, nós temos a Santa Missa. A Santa Missa, para quem não sabe, quem ainda não compreende, ela é a atualização do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. É a paixão do Senhor. Então, nós católicos, nós não vamos sacrificar touros, carneiros, aspergir o sangue desses animais no povo de Deus. Por quê? Porque isso era um ritual do judaísmo, algo do judaísmo antigo. E hoje não convém. Por quê? Porque não faz sentido. Porque nós temos o sacrifício de Cristo. Né? O sacerdote ali, as espécies eucarísticas do pão e do vinho, e nós sabemos pela fé que não é pão, não é vinho, é o corpo e o sangue do Senhor, o sacerdote oferece a Deus a paixão do Senhor, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, oferece o corpo e o sangue do Senhor, oferece o sacrifício do Senhor, e não é mais aspergida no povo de Deus o sangue de animais, mas o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que como a Sagrada Escritura vai dizer, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É nosso Senhor Jesus Cristo, como bem aponta São João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é esse Cordeiro que é sangrado na cruz, né, e tem esse sangue aspergido, e é aspergido em nós quando nós comungamos, claro, tendo contato com o corpo e o sangue do Senhor, mas também é aspergido em nós através do sacramento da confissão, como nós sabemos, quando o sacerdote nos absolve, pelo poder do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos essa graça de ser tocado por esse sangue, ser perdoado dos nossos pecados, mas aqui, claro, seria
um tema específico sobre cada sacramento, o que é o sacramento da confissão, etc. O que eu quero que você entenda é, não faz sentido nós cumprirmos essa lei de aspergir sangue de animais e carneiros, enquanto nós estamos na era do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, o novo e eterno sacrifício. Então, veja, compreendem? Não é que nós escolhemos uma parte da lei antiga para seguir e a outra não. É porque em Cristo, parte do Antigo Testamento ficou caduco, ficou velho, não faz sentido nenhum. Compreendem isso? Então, é como se fala, né, hoje em dia, em temas seculares, que alguma coisa é caduca, foi criada em outro tempo, os tempos evoluíram e a lei ficou antiga, né, em algumas situações. É o que ocorre aqui. Em Cristo, parte da lei cai automaticamente. Mas é contradizer, Anderson, o que Cristo falou? É óbvio que não, porque nós vimos no slide anterior que quando nosso Senhor fala que não vai ser tirado nenhum jota, é até que se cumpra. E se cumpra a Escritura, se cumpre a lei na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Compreende isso? Então tem até um vídeo do Padre Paulo Ricardo que ele até cita... gente, fugiu o nome agora daquele teólogo americano que é ex-pastor protestante. Scott Hahn, ele cita até Scott Hahn falando sobre a respeito da Santa Missa. Quando nosso Senhor Jesus Cristo fala, não bebereis desse cálice, né, na instituição da Eucaristia, né, na primeira Santa Missa, celebrada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Não bebereis mais desse cálice até que venha o reino de Deus. Né? E o reino de Deus vem na cruz do Senhor. Né? Scott Hahn ele vai fazer esse estudo profundo e ele vai mostrar... Enfim, vocês podem ver lá, quem quiser se aprofundar, mas a parte mesmo da paixão do Senhor tem uma representação de reino de Deus dentro de uma liturgia judaica, né? A respeito ali da Páscoa, enfim. E vocês lá vão compreender melhor, que não é o tema, né? Vocês viram que essa questão litúrgica e tudo mais não é muito meu forte, mas só para indicar para vocês isso, que em Cristo se cumpriu a Escritura, em Cristo se cumpriu a paixão de Cristo, se cumpriu a lei. Agora sim, nós voltamos aqui para a questão de São Paulo, né? O livro de Romanos, onde São Paulo vai falar muito também, e de maneira geral nas cartas dele, né? A respeito da lei, da natureza e da graça. Então vamos lá. A lei, é preciso nós compreendermos algumas coisas. Aí nos 2 capítulos, como foi a dúvida desta irmã em Cristo, São Paulo vai falar em Romanos 2:1. Por isso, não tens desculpa, homem, quem quer que sejas, tu que julgas. Ao julgares os outros, condenas a ti mesmo, já que fazes as mesmas coisas que julgas. E mais à frente, também no livro de Romanos, São Paulo ele vai falar algo muito interessante. Tu, porém, que te chamas judeu e colocas na lei tua segurança e te vanglorias em Deus, tu conheces sua vontade e sabes discernir o que é realmente importante, sendo instruído pela lei. Tu estás convencido de ser guia dos cegos, luz dos que se encontram nas trevas, instrutor de ignorantes, mestre dos simples, por teres na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Como então ensinas aos outros e a ti mesmo não ensinas? Então veja, nós precisamos compreender o contexto aqui, né? Nós estamos vendo a igreja primitiva, a igreja nascente, e aqui tem um caso específico. Nós estamos vendo os judeus que se converteram querendo empurrar a goela abaixo a lei judaica, como se todos tivessem que seguir a lei judaica. Então, muitos aqui achavam que só seriam salvos quem fossem seguidores fiéis da lei judaica, como, por exemplo, fazendo a circuncisão. Alguns achavam, isso foi inclusive tema do primeiro concílio de Jerusalém, que só seriam salvos os cristãos que fizessem a circuncisão. Queriam que todos vivessem a lei de Moisés.
E aí volta aquela questão da lei, do porquê que não seguimos tudo. Por exemplo, a lei da circuncisão. Não faz sentido. Por quê? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, que veio cumprir, aperfeiçoar a lei, vem trazer a circuncisão do coração e até mesmo uma perspectiva espiritual. Nós, para sermos da raça eleita, não fazemos mais a circuncisão, né? Essa marca física, o que que nós fazemos? A circuncisão espiritual, a marca espiritual, que é pelo batismo. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então veja, o mandato do Senhor é que nós batizemos, que sejamos batizados. Então não faz sentido você circuncidar alguém, se nós somos batizados. Se a marca da eleição de Deus se dá pelo batismo, é pelo batismo que nos tornamos filhos e filhas de Deus. Por isso, nós católicos batizamos as crianças já desde pequenas, ou deveriam batizar, né? Hoje em dia muitos são negligentes nisso, porque pelo sacramento do batismo a criança se torna filha de Deus, então não tem mais a necessidade de circuncidar, fazer a marca física nos meninos, né? Não, por quê? Porque agora a marca que nós temos é pelo batismo. Então compreendem isso? Mas aqui muitos colocam sua esperança na lei. Então aqui tem um problema. Veja a lei aqui, colocar a esperança na lei simplesmente, não somente num contexto de que se vivia na época de alguns que queriam colocar a sua esperança na lei judaica, mas nós hoje devemos tomar cuidado também se nós colocamos única e exclusivamente a nossa esperança na lei, nos mandamentos. Por exemplo, os 10 mandamentos são lei de Deus, não foi abolido. Os 10 mandamentos, o magistério da igreja. Então, por exemplo, a pessoa confia excessivamente nesses mandamentos. Quando eu falo confia excessivamente, é num sentido teórico. A pessoa só quer saber mandamento, magistério e sai julgando os outros porque fulano está seguindo, não está seguindo. Aquele sentido de ser mestre da lei mesmo, fariseu. Né? Então aqui São Paulo ele vai fazer esse alerta para nós tomarmos cuidado com algumas dessas atitudes. Né? Quem que deve tomar cuidado? Aqueles que colocam na lei a sua segurança. Ah, porque eu sou católico. Eu sou católico e nós temos os sacramentos, os protestantes não têm. Eu sou católico, nós temos tudo. Opa, cuidado, a gente está colocando a nossa esperança somente em ser católico. Né? Então a gente está se vangloriando por quê? Porque São Paulo ele vai deixar claro que não basta a lei. Não será salvo quem tem a lei, mas quem tem a prática da lei. Então, por que a gente não pode colocar a nossa esperança somente na lei, somente em conhecer a lei, somente numa perspectiva de saber da lei, de saber o que a igreja ensina no seu magistério, de saber o que é pecado, o que não é pecado, saber tudo sobre a moral? Porque tem um pequeno detalhe, pequeno gafanhoto, é isso aqui, ó. São Paulo vai dizer em Romanos 7, deixa eu ler aqui na minha Bíblia, porque onde eu estou gravando fica aparecendo a minha imagem aqui, está cobrindo um pouco onde eu escrevi. Romanos capítulo 7, versículo 18. Estou ciente de que o bem não habita em mim, isto é, na minha carne, pois querer o bem está no meu alcance, mas não o realizá-lo. Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Ora, se faço aquilo que não quero, então já não sou eu que estou agindo, mas o pecado que habita em mim. Portanto, descubro em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Como homem interior, ponho toda a minha satisfação na lei de Deus. Mas sinto em meus membros outra lei, que luta contra a lei da minha mente e me aprisiona na lei do pecado, que está nos meus membros. Então veja, meu querido irmão, minha querida irmã,
embora, veja, nós devemos seguir a lei. E eu vou mostrar aqui que São Paulo nos exortando a seguir a lei. O que São Paulo fala é para a gente não colocar confiança na lei, somente em saber a lei e querer a lei, a lei, a lei. Por quê? Porque a nossa natureza humana, o nosso homem decaído, ele é contrário à lei de Deus. Então veja, estou ciente, essa primeira parte aqui que dá para me ler e marcar aqui, compreenda. Estou ciente de que o bem não habita em mim. O bem, ele não habita em mim. Por quê? Porque nós temos aquilo que o próprio São Paulo vai nos falar, a igreja vai nos ensinar bastante sobre isso, a concupiscência da carne. O homem mau, o homem corrompido. No batismo nós recebemos toda a graça de Deus para a nossa conversão, para a nossa salvação, porém ainda há essa má tendência em nós. A concupiscência da carne, né? Estou ciente de que o bem não habita em mim, isto é, na minha carne, pois querer o bem está no meu alcance, mas não realizá-lo. Então veja, isso aqui é muito forte para nós. E aqui talvez seja o ponto em que muitos não creem na santidade, muitos protestantes não creem que ninguém possa ser santo. Muitos católicos, quando ouvem pregação de santidade sobre ser santo, começam a torcer o nariz. Dizem que é impossível, que é só para escolhidos, que não é para todo mundo. Porque, veja bem, isso aqui é uma realidade que o próprio São Paulo experimentou. Pois o querer o bem está no meu alcance, mas não desejá-lo. E veja, o querer o bem, que São Paulo vai falar, está no alcance dele, o pensar. E você começa muito a ver a lei de Deus, você começa a ver as coisas que são certas, você começa a ler um livro sobre castidade, você quer ser casto, você quer viver a castidade, você quer viver a pureza, você quer ser santo e viver essa vida pura. Só que, meu irmão, o bem não habita em você. O que a tua carne quer é sexo. E aí? O querer o bem está ao teu alcance. Eu posso pensar na castidade, eu posso pensar numa vida santa, mas a minha carne habita uma lei maldita que quer o pecado, que quer a carne. A minha mente pode pensar, eu posso ler sobre e pensar, por exemplo, em fazer caridade, em ser uma pessoa que divide os bens com o próximo, mas a minha carne é avara. Eu quero guardar os bens para mim, eu quero reter. Então compreenda, a lei de... Aí eu começo a me apegar na lei, eu começo a estudar a lei, me vangloriar da lei, mas aí eu conheço a lei, que está dizendo que eu tenho que partilhar os bens. E no entanto a minha carne quer o quê? Quer reter tudo para mim. Então aí está o perigo, compreendem que São Paulo fala, de ficar se confiando na lei. Por isso que São Paulo, numa parte, ele vai até falar: tu que se apegas à lei, trai ela. Tu que dizes para não adulterar, adulteras. Tu que dizes contra a idolatria, profanas o templo. Porque a nossa natureza ela é corrompida. Nós não conseguimos seguir a graça, não conseguimos seguir a lei de Deus. Se você pega a lei enquanto letra, por isso que São Paulo ele vai falar que a letra mata. Se você fica só na lei, a letra mata, porque ninguém consegue viver a lei. Compreende? Viva a castidade. Aí aparece a loira, aparece o moreno lá. E aí pronto. Né? Falei a loira, moreno, porque rapazes, moças podem estar assistindo. Nós sabemos. A carne é fraca. Ninguém vai conseguir viver essa lei de viver a castidade. Não adulteres. Aí no teu trabalho, aí na tua casa tá aquela mulher chata ou aquele marido chato que só fala rispidamente com você, e no trabalho aquela mulher bonita, formosa, aquele rapaz forte, másculo, educado, que te trata bem e te começa a ser uma tentação. Se você ficar só na lei, não vou pecar porque a lei diz, não adulterar. Não vai conseguir. Por quê? Porque o querer o bem está no teu alcance, em pensar, mas não realizá-lo. Por isso que Jesus fala, lá no Horto das Oliveiras, eu vou entrar mais nesse outro aspecto, né? Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, cuidado com a carne. Por isso, cuidado em ficar só no aspecto de conhecer a lei, porque a lei mata. E por que a lei mata?
Porque vai ser até pior, né? Porque você não vai ter nem a questão da ignorância, porque você vai estar sabendo que tal coisa é pecado, mesmo assim pratica aquele ato. Então compreenda isso. Nós não conseguimos viver a lei. E para você compreender o problema, está aqui. A lei de Deus, pegando o próprio São Paulo aqui, São Paulo ele vai falar sobre as obras do Espírito, né? Lá em Gálatas 5:22. Então São Paulo vai falar que as obras do Espírito é a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Eu pergunto para tu consegue viver isso aí? Tu consegue assim, na boa, de maneira natural? Tu já nasceu, tu é a paciência em pessoa, uma pessoa amável, bondosa, mansa, humilde, tem domínio próprio. Não tem, cara, não tem. Tu não consegue praticar isso. Para de mentir. Tu, por tu mesmo, tu não consegue praticar isso. Tu é um hipócrita se tu diz que tu consegue praticar isso aí, se tu consegue viver essas obras do Espírito. A lei de Deus, a obra do Espírito, a lei do Espírito é essa. Mas qual é a lei que tu cumpre? A lei que tu cumpre é essa aqui, ó. A que São Paulo fala que é a obra da carne, que vai para o inferno quem pratica isso. Imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, intriga, faltou um i ali, discórdia, facção, inveja, bebedeira, orgia e outras coisas semelhantes, né? Em Gálatas 5, 19, 21. É isso que a natureza humana quer. A lei de Deus, a lei do Espírito, está falando isso. Para ficar fácil, né, já que estamos no mundo hipererotizado, a lei de Deus fala, viver a castidade. Né? Então nós temos aqui o domínio próprio, dominar os impulsos, né? Todo mundo consegue dominar os impulsos, né? Olhar a outra pessoa de maneira pura. Consegue? Não consegue. O que que tu vive? Tu vive isso aqui, ó. Vou até botar de vermelho para você ver que vermelho significa algo que não é para fazer. O que que tu quer? O que que a natureza humana quer? Isso aqui. Então, o mandamento da lei de Deus diz viver a castidade. O que você quer? Imoralidade sexual, impureza. E aí vai passando para várias outras coisas. A lei do homem é isso. Você tem uma lei, a lei de Deus e a lei da carne. Essa é a natureza humana. Então, São Paulo ele vai falar muito a respeito dessa natureza humana também. São Paulo ele também vai expor as próprias fraquezas. Então, é importante você compreender isso. Porque quando São Paulo está falando aqui de não colocar a sua esperança na lei, não somente no contexto lá que nós víamos dos judeus do início do cristianismo, que se convertiam ao cristianismo e queriam impor a lei judaica a todos os outros cristãos, mas também aquelas pessoas que colocam apego simplesmente em saber a lei, conhecer a letra da lei. Né? Então, de que adianta, por exemplo, você conhecer a teologia do corpo de cabo a rabo, você conhecer tudo, da primeira página à última? Você praticamente, assim, você encarnou na sua mente os escritos de São João Paulo II sobre a teologia do corpo. Mas de que adianta se você não consegue segurar os impulsos sexuais e vive uma vida em desordem? E acreditem, existem pessoas que conhecem as leis, diversas coisas, e não praticam. Tiago 1,22, sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, do contrário, estaria vos enganando a vocês mesmos. Então veja, tem a lei e nós não devemos confiar na lei. Porque nós devemos confiar em quê, meus queridos irmãos e irmãs? Nós devemos confiar no Espírito. Por isso São Paulo fala das obras do Espírito, eu não coloquei aqui, mas São Paulo vai escrever lá que quem pratica essas obras não tem lei para elas. Essa lei aqui que nós colocamos, a lei de Deus, nós não conseguimos fazê-la de maneira natural, porque é um mover do Espírito. Mover do Espírito. Então, meu querido, é aquele terceiro ponto que está lá, que eu quero falar com você, que é a graça de Deus. Isso aqui melhor dizendo, né? A lei de Deus, essas coisas aqui, as obras do Espírito Santo, as virtudes, os mandamentos, ninguém consegue fazer. O que a gente consegue fazer? Essa porcaria aqui. Por quê? Porque nós temos uma natureza humana caída, nós temos a natureza humana podre, nós temos a má tendência, principalmente, talvez alguns vejam até escandalizados disso que eu estou falando, mas
talvez quem já vive na graça de Deus, embora tenha a má tendência, tem menos intensidade do que uma pessoa que já tem uma vida de pecado no passado. Você vê Santo Agostinho, meus queridos, Santo Agostinho era para ter se convertido antes. Lá nas Confissões, ele vai narrar que ele já estava inclinado ali a se converter ao cristianismo. O que é que empatava Santo Agostinho de se converter totalmente ao cristianismo? Sabe o que que era? Era isso aqui, ó. Castidade. Quando Santo Agostinho pensava que ele devia viver a castidade, era difícil. Apareceu uma mulher dizendo, mas Agostinho, tu nos deixarás, nunca mais sairás conosco. E aí ele era inclinado a largar a ideia de se converter ao cristianismo totalmente por causa dessa má inclinação dele. Então pensa a luta que teve Santo Agostinho para vencer essa realidade. A lei de Deus falando castidade, mas ele que já tinha vivido uma desordem sexual muito grande, para ele vencer isso. Queridos, isso nós não conseguimos vencer por nós mesmos, somente pela graça. E é com isso que eu quero falar com vocês agora. Se em São Paulo predomina a lei e a natureza a graça, né? A lei nos escritos deles, agora nós precisamos falar sobre a graça, que é o importante. Por quê? Porque Deus não nos pede aquilo que é impossível. Se Deus nos deu os 10 mandamentos, se Deus nos deu orientações, se Ele nos pede a castidade, se Ele nos pede a pureza, se Ele nos pede para amar o próximo, é porque é possível. Só que não é possível pela letra da lei. Ah, está aqui na Bíblia, eu tenho que ser casto. Opa, eu já sou casto porque eu li, então já sou. Não é. É tudo pela graça de Deus. Então veja, São Paulo vai falar em Romanos 2,13. Não são justos diante de Deus os que ouvem a lei. Não são justos diante de Deus os que ouvem a lei, mas serão justificados os que observam a lei. Então veja, nós temos que observar aquilo que eu já falei de Tiago 1,22, que sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Do contrário, a gente está nos enganando a nós mesmos. Quantas pessoas se enganam a si mesmas, estudando magistério, estudando doutrina, estudando tudo da igreja, mas não praticam, não vivem uma vida casta, não vivem uma vida pura, vivem uma vida desordeira. Então não basta, meu querido, minha querida, você ouvir a lei. Você tem que praticar a lei. E aí você me pergunta, Anderson, como é que eu vou praticar com essa natureza corrompida? Se a lei fala castidade e meu corpo fala sexo. Eu estou usando esse exemplo porque é algo mais comum, porque nós vivemos numa população, numa geração hiper-erotizada. Né? E um dos motivos que, assim como Santo Agostinho, um dos motivos para tantas pessoas não quererem se converter ao catolicismo é a questão de castidade. Você fala de ter filhos, de ter muitos filhos para a pessoa, você está doido. Essa lei da igreja de não poder usar camisinha, de não usar anticoncepcional, é uma loucura. Ninguém consegue viver isso. Claro, se você olhar para a lei, olha que opressora, não usar camisinha, que absurdo. Mas você precisa desse terceiro aspecto que São Paulo vai falar muito nos seus escritos, que é a graça. Sem a graça, você nem sequer entende a lei. Isso é que é o pior. Isso é que é o pior. Porque muitas vezes você está lendo a lei, você está lendo o magistério, você está lendo documentos da igreja, mas sem o auxílio do Espírito Santo, sem a graça de Deus, você sequer entende o que a igreja está falando, sequer entende o que o Espírito está falando através da Santa Igreja, porque 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15 vai dizer a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Então o que a igreja está ali proclamando é a verdade, mas você não consegue interpretar a verdade por quê? Porque você vê num espírito humano, num espírito só de lei, e não segundo o Espírito Santo, porque para isso é necessário a graça. Então, se a lei nos pede algo, por exemplo, viver a castidade, os que são casados não usar camisinha nem anticoncepcional, enfim, o que for de lei, nós não conseguimos sozinho por causa da nossa natureza corrompida, como eu já falei, mas nós conseguimos pela graça de Deus. Veja, São Paulo vai dizer em Romanos 1,5, por ele recebemos a graça e o apostolado. Logo no início da carta aos Romanos ele vai falar isso. Por ele recebemos a graça e o apostolado em vista da obediência
da fé. Você precisa ter fé, você precisa receber a graça, porque foi por Cristo que recebemos a graça e o apostolado. Talvez o apostolado que você pensa em estudar sobre doutrina, enfim, é graça. Foi Deus que deu. Então é por graça, não é por merecimento, não é porque você é bom, olha como ele é bondoso, como ele pratica as obras, não. É graça de Deus. Romanos 2,4, a bondade. Isso eu estava lendo agora e eu fiquei muito assim, impactado com essa frase. Possamos refletir, eu vou até frisar ela toda, possamos refletir muito com ela. A bondade de Deus te conduz ao arrependimento. Na verdade, São Paulo está fazendo uma pergunta ali, enquadrando, né? Os cristãos de Roma. E ele faz a pergunta, né? Eu coloquei aqui como afirmação, porque eu não ia colocar a frase toda do enquadramento, mas veja, a bondade de Deus te conduz ao arrependimento. Então é a graça de Deus, não é a lei que me conduz ao arrependimento. É a graça de Deus. Deus usa da lei, Deus nos mostra a lei, Deus nos direciona pela lei. Mas é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Você vê a lei sobre o pecado, o que tem que viver na graça, o que pode e o que não pode fazer, mas é a bondade de Deus, é a graça de Deus que nos conduz ao arrependimento dos nossos pecados, uma busca de uma vida santa, de uma vida coerente, uma vida que agrada a Deus. Ainda em Romanos, no capítulo 8, versículo 31, a famosa frase que muitos repetem, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então veja, isso aqui não é como muitos protestantes e até mesmo católicos pensam, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero conquistar um carro e se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque tudo posso naquele que me fortalece, né? Eu vou combater tudo. Gente, isso aqui, em primeiro lugar, nós estamos falando da graça de Deus contra o pecado. Porque dentro desse contexto, aí na sequência, São Paulo ele vai falar, né? Aí depois do versículo 31, São Paulo vai falar que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem nada. Nem a lei pode nos separar do amor de Deus. O que nos pode nos separar do amor de Deus é o pecado. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem o pecado, nem nada pode nos separar de Deus. Parece confuso, mas é porque Deus dá a graça a todos para chegarem à salvação. Então, por isso que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem o pecado, porque se nós pecamos, pela graça, Deus nos levanta novamente e nos dá a oportunidade de viver uma vida nova. Só o que pode nos separar do amor de Deus, digamos assim, é quando você conscientemente opta por uma vida de pecado, rejeitando completamente a Deus. Mas, no sentido de você ser fraco, você ter uma natureza fraca, uma natureza pecadora, que todo ser humano tem as suas tentações, essa sua tentação, essa sua tendência ao pecado, não pode te afastar do amor de Deus. Você talvez tenha uma tentação ao homossexualismo, essa tentação não te afasta do amor de Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Você que tem a tentação de adulterar, essa tentação não pode te afastar do amor de Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você tem uma tentação de roubar, de assaltar, de usar droga, se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque por mais que seja difícil a natureza humana, pela graça de Deus nós podemos vencer essas tentações. E se você cair, você pode suplicar a graça de Deus e de se levantar. É difícil, talvez pregadores mesmo, que pregavam a santidade, aí caíram num pecado, no pecado de fornicação, de adultério, de corrupção. E agora não conseguem mais levantar, conseguem, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é pelas tuas forças, não é pela tua inteligência, não é pelos teus estudos, não é pelos livros que você leu, é pela graça de Deus que nos fortalece. Tudo posso naquele que nos fortalece. Quem nos fortalece é Jesus Cristo pela graça. Então não é pela lei, não é pelo conhecimento da lei, mas é pela graça de Deus. Gente, conhecimento da lei, os pastorinhos de Fátima, Lúcia ainda teve porque se tornou freira depois, mas Jacinta e Francisco eram crianças, não estou falando com desprezo, mas eram ignorantes. Eram crianças simples, ignorantes no sentido de lei. De lei. Eram crianças, portanto, não eram teólogos. Eram crianças que amaram a Deus. Uma criança como Francisco que matava a aula, porque Nossa Senhora disse, olha só a pureza da criança, Nossa Senhora disse que iria levá-lo logo para o céu. Então ele falava que já que iria logo para o céu, não tinha razão dele continuar na escola. Aí às vezes,
Ele continuou indo para a escola, tá, gente? Só que às vezes, durante o horário da aula, às vezes ele ia para a Capela do Santíssimo e adorar nosso Senhor Jesus Cristo. A criança que aprendeu a importância da adoração ao Santíssimo Sacramento, que viu o esplendor de Deus, da presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Quantas pessoas que pela graça de Deus, que não eram uma Santa Catarina de Sena, muitos falam da teologia de Santa Catarina de Sena, mas ela era iletrada. Conta-se que ela aprendeu a escrever numa aparição, numa visão que ela teve de Santo Tomás de Aquino. E quantos que na sua pequenez se tornaram grandes pela graça de Deus. Não porque leram, porque estudaram. Não estou desprezando estudo, leitura e conhecimento de doutrina, não. Pelo amor de Deus. Eu só estou falando que, como a própria igreja ensina, os santos vão nos ensinar, a graça sobrepõe a natureza. É a graça que sobrepõe a natureza. A nossa natureza é corrompida, mas a graça de Deus supera. Os livros, a doutrina, é muito importante. É muito importante. Mas não é mais importante do que a graça. Muitos há que leram e até escreveram livros sobre moral. Mas há pessoas que sequer sabem ler, mas vivem essa moral que os outros leram e escreveram. Porque confiaram na graça de Deus. E não na sua letra. Então compreendem? Compreendem isso que eu quero falar? Você tem que confiar na graça de Deus e não na lei. É pela graça que foste salvos, diz São Paulo lá em Efésios 2,8. É pela graça que foste salvo mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. É graça de Deus. Então é pela graça que nós somos salvos. É mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Então eu acho que é dom de Deus. Aqui está aparecendo aqui a minha imagem aqui da gravação que eu estou fazendo do slide. Está bem em cima do final. Mas o sentido é isso, eu lembro. É pela graça que foste salvo, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então Deus dá o dom para um, o dom da salvação para um e o dom da salvação para outro, porque uns conseguem e outros não. Querido, existe uma coisinha aqui que se chama o seguinte, eu até escrevi aqui. Existe a graça. Opa, deixa eu botar aqui preto. Graça oferecida. E a graça aproveitada. Deus oferece a sua graça a todos, mas nem todos aproveitam. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo fala para os fariseus, as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Meu irmão, acontece o seguinte, existe muita gente que confia apenas na graça oferecida e conhece, né, a Escritura, conhece tudo, conhece doutrina, mas não aproveitam a graça. E aí tem uma prostituta que nunca sequer leu um documento da igreja, não sabe nem o que é concílio na vida dela. Faz um ato de contrição, de amor, de arrependimento, ela está aproveitando a graça dela e é salva. E aquele infeliz que está com doutrina, Concílio Vaticano II, Concílio de Trento, está ali colocando toda a sua esperança na lei, ele não está aproveitando a graça porque ele não confia na graça de Deus, ele não consegue viver a moral. Porque ele não confia na graça, ele confia em si e vai para o inferno. E os outros que se perdem? A mesma coisa. Deus está oferecendo a sua graça a todos. Todos. Mas nem todos aproveitam. E um dos motivos porque nem todos aproveitam a sua salvação é porque deixam para amanhã o demônio do amanhã. Amanhã eu me converto. Eu vou aproveitar a minha vida hoje, amanhã eu me converto. Amanhã eu mudo de vida. E a graça de Deus é para hoje. Santa Teresinha dizia, eu só tenho hoje para amar a Deus. Santo Expedito conta-se que quando o soldado queria se converter a nosso Senhor Jesus Cristo, e sempre que ele pensava em se converter, aparecia um diabo de um corvo gritando, cras, cras, que significa
amanhã, né? Do latim significa amanhã. Até que certo dia ele pisou no maldito corvo e disse hoje. Por isso tem lá nas imagens dele a palavra hoje escrito, significando hoje. A graça deve ser aproveitada hoje. Deus está oferecendo a sua graça para todos, pela pregação do Evangelho, onde nos inicia o olhar para Deus. E Deus está oferecendo a sua graça para todos, do arrependimento, da busca da vida de santidade. O problema é que nem todos estão aproveitando. Uns deixam para amanhã, outros de fato rejeitam a graça e não querem viver. Então compreenda isso, tem a graça oferecida e a graça aproveitada. Então deixa eu apagar isso aqui para seguir o resto aqui. Então veja, meus queridos, nós vemos aqui algo interessante, nós vemos um mandamento de Deus muito importante. As pessoas, às vezes, quando nós falamos de pregação sobre santidade, acham um absurdo. Mas, quando eu falo sede santos, eu somente estou repetindo o que a palavra de Deus fala. Eu não estou falando sede santos porque eu sou santo, eu, Anderson, sou santo, porque Deus sabe das minhas misérias de quanto eu estou longe disso aqui. Queria estar perto, e não é falsa humildade. Deus sabe das minhas quedas, das minhas fragilidades, mas vejam, o mandamento de Deus, sede santos, aliás, o mandamento sede santos é um mandamento de Deus, não é um mandamento do Anderson, é um mandamento de Deus. E Deus aqui em Levítico 19:2 está dizendo, sede santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, meu querido, você não tem que ser santo, aí você fala, eu não vou ser santo, porque nem o padre é santo. Eu não vou ser santo, olha o tanto de gente que não presta, olha o tanto de escândalo que tem na igreja. Eu não vou ser santo, o coordenador do meu grupo está adulterando. Eu não vou ser santo porque é o jovem do grupo jovem, não vive a castidade, está lá numa vida de impureza. Meu irmão, Deus não está falando para você ser santo porque o padre, porque o bispo, porque o papa, porque o missionário, porque o Anderson, porque sei lá quem que você está se espelhando. E quem se espelha de mim eu tenho dó, né? Porque nunca se espelha em homem, né? Porque quem caiu de São Paulo, cuidado para que não venha cair. Aí você fica olhando no homem que também está possível de cair, que Deus me ajude e não caia. Rezem por mim para que eu não caia, para que Deus me sustente. Mas cuidado em quem você coloca esperança, porque Deus está falando aqui, sede santo. Por que ser santo? Porque eu, Senhor, vosso Deus. Você tem que ser santo porque Deus é santo. Porque é assim que é agradável a Deus. Santa Faustina diz, quero ser santa porque só sendo santa serei útil à igreja. Ah, meu Deus, que graça! Que Deus nos dê a graça de entendermos isso que Faustina falava. Então, meu irmão, ser santo porque o Senhor é santo. Sede santo porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Só que ninguém consegue ser santo por si mesmo. Você não consegue ser santo pelas suas próprias forças. Você não consegue. Humanamente falando, é impossível ser santo pelas suas próprias forças. Quando você fala, Anderson, a santidade é impossível, esse negócio de ser santo é lorota, ninguém consegue, é porque você ouve o mandamento ser de santos, mas você olha para a sua natureza. Você não tem que olhar para a sua natureza, você tem que olhar para a graça de Deus. Por quê? Em Levítico 19:2, o Senhor falou isso realmente, ser de santos porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Mas no capítulo seguinte, em Levítico 20, capítulo 20, versículo 8, o Senhor que falou o seguinte, guardai meus preceitos e ponde em prática. Eu sou o Senhor que vos santifico. Eu sou o Senhor que vos santifico. Gente, isso aqui é magnífico. E veja a misericórdia de Deus já no Antigo Testamento. Alguns vejam o problema da lei. Muitos olham só a lei, como a lei mata, né? Olham somente uma interpretação humana e falam que não havia misericórdia no Antigo Testamento. Pelo contrário, olha Deus manifestando a sua misericórdia no Antigo Testamento. Levítico 19:2, sede santo porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Mas veja, é difícil demais ser santo. É difícil fazer a vontade de Deus. Para o homem isso é impossível, mas não para Deus. E o próprio Deus, no capítulo 20, versículo 8, vai dizer, guardai meus preceitos e ponde-os em prática, eu sou o Senhor e vos santifico. Se ele nos fala em 19:2, sede santos, no capítulo 20, versículo 8, ele vai dizer, eu sou o Senhor que vos santifico. Ou seja, nós não seremos santos por nós mesmos, mas pela graça de Deus.
É pela graça. É pela graça que somos salvos. É pela graça que podemos ser santos. Então, se você é protestante, ou mesmo católico, sei lá que religião for, talvez um cristão sem igreja, sei lá o que você é. Se você diz é impossível ser santo, sim, é impossível se você olhar para a sua natureza. Mas quando nós olhamos para o Cristo crucificado, quando nós olhamos para Deus, nós vemos que é possível, porque Ele nos manda ser santos e é Ele que nos santifica. Eu sou o Senhor que vos santifico. Por isso a igreja até vai, na oração ao Espírito Santo, ela vai dizer, no próprio credo, né, Niceno Constantinopolitano, vai dizer que o Espírito Santo é aquele que falou pelos profetas. Né? O Espírito Santo, como ensina a igreja, também é o santificador das almas. Queremos um Deus unitrino, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu sou o Senhor que vos santifica. O Espírito Santo que nos santifica. É a graça de Deus. O mandamento ser de santos é difícil. E o Senhor nos confirma esse mandamento. Lá em Mateus, salvo engano, capítulo 6 ou capítulo 7. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Anderson, é difícil ser perfeito? É. Mas olha só, eu sou o Senhor que vos santifico, diz Deus ainda no Antigo Testamento. E olha que interessante, aqui, após o Levítico 19:2, nosso Senhor começou a revelar a lei, falar de vários mandamentos de lei mesmo para seguir. E por isso que ele fala, guardai meus preceitos e ponde-o em prática. Eu sou o Senhor que vos santifico. Ele mandou ser santo, aplicou uma lei, ou seja, revelou uma lei para o povo seguir, mas ao mesmo tempo ele diz, eu sou o Senhor que vos santifico, ou seja, você vai achar difícil, mas é eu que te santifico, é eu que te dou a graça, é eu que te ajudo a cumprir a lei. Então, meu querido, é por isso que eu quero que você compreenda que para nós católicos, nós não devemos ficar olhando somente o magistério no sentido de letra, somente a Sagrada Escritura no sentido de letra vazia, mas olhar para a graça do Cristo crucificado, porque é pela graça que nós somos salvos. Tudo que a igreja ensina de moral, tudo que está na Sagrada Escritura, né, igual eu falei, do Novo Testamento, do Antigo à luz do Novo, né, que, como eu falei no início do vídeo, a parte, né, uma parte que é caduca por si mesmo em vista da paixão de Cristo, mas enfim, tudo aquilo que nós somos obrigados a seguir, o que a igreja nos ensina, nos exorta, tudo é possível de se cumprir. Tudo. Vou repetir. Tudo que a igreja nos ensina, que a Sagrada Escritura ensina, para que nós cumpramos, é possível de se cumprir, pela graça de Deus. Compreenda. Deus não nos pede o impossível. Deus, ele não vai nos pedir o impossível. Então é sim possível ser santo. Você tem que buscar ser santo, você tem que buscar viver a lei, mas pela graça de Deus. Então eu finalizo esse vídeo dizendo isso aqui, né? Ser santo. Seja santo, meu irmão. Seja santa, minha irmã. Então veja, iniciamos lá vendo São Paulo a respeito da lei, da natureza humana e da graça. Nós temos uma lei, ainda temos os mandamentos para seguir. Só que nós não conseguimos viver esse mandamento por nós mesmos, por quê? Porque a nossa natureza ela é corrompida. Mas, quando nós nos abrimos para a graça de Deus, nós podemos. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, eu sou o Senhor teu Deus que te santifico. Porque é pela graça que nós somos salvos, é pela graça que nós conseguimos. Então, até lembrei agora para falar para vocês, por exemplo, teve um tempo que eu estava com uma dificuldade muito grande em relação à castidade. Então vamos lá, tentação muito grande, não vou nem anotar nada aqui não. Tentação muito grande, uma situação muito terrível. Então, por providência de Deus, me caiu um texto de Santo Agostinho. Eu não lembro aqui as palavras exatas de Santo Agostinho, mas lá Santo Agostinho falava que a graça da castidade só é dada para aqueles que pedem. E ora, olha, veja só, realmente, é um tempo aí que eu realmente não rezava pedindo a graça da castidade, assim, com mais fervor.
Então compreenda, talvez, aí você pensa, o Anderson pregando sobre castidade. Gente, não adianta pregar sobre castidade, ler sobre castidade, se você não pede a Deus a graça de viver a castidade. Se você não pedir a Deus que te dá força, quando se acender o fogo da paixão, eu duvido quem aqui não cai se a graça de Deus não sustentar. Então, isso que Santo Agostinho falou é muito forte, que existem certas graças que Deus só dá para aqueles que pedem. Uma dessas graças era a castidade, que a castidade só é dada por Deus para aqueles que pedem. Então, meu irmão, se você não tiver uma vida de oração, se você não invocar a Deus, se você não invocar o Espírito Santo que te auxilie a viver a castidade, não adianta ler teologia do corpo, não adianta ler catecismo, não adianta ler vida dos santos que viveram a castidade, que isso vai te inspirar a rezar a Deus. Mas se você só reza, olha que legal, você só lê e fala, olha que legal, e não pede a Deus, você vai cair. Por que isso, Anderson? Porque senão o ser humano cai em outro pecado. Aí eu vou escrever aqui, vou apagar para vocês verem. Cai em outro pecado terrível, terrível, terrível. Que é esse pecado aqui, ó. Pecado da soberba. Anderson, como assim? Se a graça da castidade fosse dada para todo mundo que não quer, todo mundo ia achar que é casto, porque eu sou bom, porque eu li, porque eu tenho força. Você é um fraco, você é um covarde, eu sou bom. E isso, vários outros pecados, viu? Estou usando a castidade, que é algo mais fácil de nós usarmos como exemplo. Então, quando Deus ele só dá, como diz Santo Agostinho, só dá a graça da castidade para aqueles que pedem, nós reconhecemos que sem Deus, somos nada. Sem Deus nós somos nada, somos um pó, somos miséria, somos lixo, somos impureza. Então, nós não podemos confiar nas nossas próprias forças, mas na graça de Deus. Então, você, casalzinho que está aí namorando, não reze não, não reze juntos não, e principalmente separados, para quando se encontrar, porque senão se encontrar, nem rezar rezam, né? A carne arrasta. Não reze não para você ver se você vai ser casto. E vencer diversos outros pecados, é tudo pela oração. Porque se nós nos baseamos só na lei, já pensou? Você sem rezar, sem a graça de Deus, você conseguisse fazer tudo? Você é seu orgulhosão, soberbão, aí você não ia para o inferno por causa de determinado pecado, mas ia por causa do orgulho e da soberba. Até eu li uma frase, eu acho que é do padre Paulo Ricardo, que eu li certa vez, né? Do que adianta ser puro como um anjo e soberbo como um demônio? Vai para o inferno do mesmo jeito. E ainda vai pior para um pecado mais terrível, que é o pecado da soberba. Então, veja, é pela graça de Deus. Talvez você fale, ter mais filho eu não vou conseguir. Talvez muitas pensando em abortar, eu não vou conseguir criar essa criança. Vai. Como que eu vou conseguir? Pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Então não cometa pecados maiores, mas já vai pedindo a graça de Deus. Se você quer ser casto, se você quer puro, se você quer amar o próximo, se você quer ser paciente para com as pessoas, você tem o quê? Que rezar, que pedir a Deus. Porque certas graças só são dadas para aqueles que pedem, diz Santo Agostinho, uma delas é a castidade. Então não seja soberbo, peça a graça de Deus, porque se você ficar só na lei, a sua natureza humana vai te afundar. E a lei vai te afundar, porque você vai saber o que é pecado e não vai ter forças para rejeitar a vida do pecado e viver uma vida na graça, uma vida na virtude. Porque é necessário a graça de Deus. Então, meus queridos, sejamos santos, busquemos em Deus fazer a vontade de Deus. O vídeo se alongou até mais do que eu queria, espero que tenha sido útil. Né? Desculpa um pouquinho também a caligrafia aí, né? Como eu disse, estou aqui ainda aprendendo, né? Com o equipamento aqui que a letra sai meia ruim mesmo, até pegar a prática, mas vai dar certo. Então rezem por mim, porque não adianta nada eu também pregar e não viver isso. Então rezem por mim, né? Na comunhão dos santos, como diz São Paulo, né? Orai uns pelos outros. Anderson, tu está dizendo que tu é santo? Não, pelo contrário, eu quero ser santo. Por isso que a comunhão dos santos é a união de todos aqueles cristãos, de todos aqueles que creem em Cristo. Então, rezem por mim para que Deus também me sustente em sua graça e me dê a graça da santidade também. Tudo é pela graça. Que peçamos à Virgem Maria, que foi a cheia de graça, que nos ajude a viver na graça, a suplicar a graça e a alcançar a graça de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres.
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com vosso divino Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos a Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.